Uma boa noite a todos. Esse calor aí que estamos sentindo, em breve vai diminuir. Essa é a nossa expectativa aí. Mas tem outro tipo de calor também que nós podemos exercitar. Esse calor em relação à palavra de Deus. Hoje à noite, nós vamos começar a estudar sobre a despedida de Paulo para os presbíteros ali de Éfeso. Eu lembro, quando estava pensando nessa mensagem, lembro uma vez que a minha avó, várias vezes ela fez isso. Ela contava quando o meu avô e dois dos filhos mais velhos vieram para São Paulo para tentar a sorte. Naquele tempo em que havia muitas oportunidades de trabalho. E aí tinha uma música que ela sempre passava quando ela contava essa história. Era uma música do Luiz Gonzaga, que era Triste Partida. Você escutava aquela música, se você achar na internet, você vai ver. Quase você chora só de escutar a narrativa da despedida ali de uma família, porque parte da família ia tentar a sorte em São Paulo. Aqui a gente tem um texto que ele vai descrever para nós esse momento muito especial de Paulo, e um momento que o versículo 17, você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 20, o texto lido, ele diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Então seria a última vez, pelo texto que a gente vai ver, que Paulo encontraria esses presbíteros. E esse momento é um momento muito especial, um momento em que Paulo, ele passa para aqueles irmãos, aqueles presbíteros, um ensino muito poderoso em relação ao cuidado que eles devem ter com o rebanho de Deus. Certamente nós vamos ver lições para os irmãos, mas uma das coisas que eu queria adiantar aos irmãos é que esse é um texto que bate muito em nós pastores. Aquilo que Paulo vai orientar sobre a nossa responsabilidade de presbítero, pastor, líder espiritual, faz com que os irmãos olhem para esse texto e avaliem o nosso ministério, o nosso trabalho. Então Paulo faz isso, entre Mileto e Éfeso, era uma distância de 60 quilômetros, não havia transporte motorizado. Então ele manda uma mensagem, aquela mensagem chega até os irmãos lá na cidade de Éfeso, e aí eles têm que voltar. Provavelmente Paulo indo para Jerusalém, ele tem uma parada ali na cidade de Mileto, que era uma cidade que tinha vários portos, e aí tem aquela baldeação. Então ele iria parar ali e esperar um outro navio para seguir viagem, e aí eles sentiu essa oportunidade. Eu preciso falar com esses irmãos, eu preciso revê-los. Aqueles 2 anos que nós passamos juntos foram preciosos, e agora eu preciso passar para eles alguns ensinos que são importantes para o ministério dele. E isso vai até o versículo 38 desse capítulo. Mas nós podemos olhar esse texto através dos 3 tempos que existem. Primeiro, Paulo olha para o passado, ele olha para o presente e ele olha para o futuro. Hoje à noite nós vamos ver o passado e o presente. A mensagem sobre o futuro vem aí numa próxima exposição. Então, essas são as 3 perspectivas. E uma das coisas que nós podemos ver aqui em relação a esse texto é que o ministério de Paulo, ele é marcado por 3 atitudes muito importantes, que os irmãos devem ver em nós, e também devem desenvolver, não só no ministério, mas na vida como um todo. O ministério de Paulo é marcado por um desprendimento pessoal,
por fidelidade a Deus e também um zelo pela igreja. Nós vamos ver Paulo aqui, que de fato ele é alguém que ele não se coloca em primeiro lugar. Ele é alguém outrocêntrico, ele tem esse desprendimento de até pagar com a sua própria vida o seu empenho por outras pessoas. Mas também ele tem um compromisso com Deus. Ele sabe que ele vai ser cobrado não pelas pessoas a quem ele vai ministrar, não por pessoas, ele não é motivado pelo temor dos homens, mas ele é motivado por sua fidelidade a Deus, sua responsabilidade para com o seu Deus. E a terceira atitude que a gente pode ver aqui, que Paulo evidencia, é um zelo pela igreja, cuidado pela igreja. E aqui, hoje, o pastor Davi mencionou sobre a igreja de Éfeso, a igreja desses presbíteros aqui, quando o desafio ali de Jesus para aquela igreja em Apocalipse, é que o problema deles é que eles perderam o primeiro amor. Então, da mesma maneira que nós, pastores, temos como obrigação, responsabilidade, o zelo pela igreja, cada um que é parte da igreja deve também ter esse zelo, deve ter esse cuidado, deve colocar como um princípio em sua vida o valor da igreja de Cristo. Então, primeiro dos versículos 18 a 24 desse capítulo, Paulo olha para o passado. O texto, a primeira parte dos versículos 18 a 21, Paulo diz assim, o texto diz assim, Lucas, né? Versículo 18: e quando chegaram aí no caso os presbíteros de Éfeso, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas, com provações que sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé para com nosso Senhor Jesus Cristo. Um destaque aqui de uma repetição que Paulo reconhece é que aqueles irmãos ali, eles sabem. Isso aparece no versículo 18 e também no versículo 20. Vocês sabem, há uma conexão de conhecimento aqui, porque aquele tempo que Paulo passou ali em Éfeso, ensinando aqueles irmãos, era algo intenso. E meus amados irmãos, é algo que é gratificante, quando a gente ministra e as pessoas nos conhecem a nossa responsabilidade, os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas, quem nós somos. E Paulo, ele olhando para o passado, ele reconhece nesse relacionamento, olha, eu estou tratando com pessoas que nos conhecem, que me conhecem. E aí então, aqueles irmãos, eles viram, eles testemunharam como Paulo se conduziu entre eles. Então, aqueles 2 anos, eles sabiam, olha, Paulo tem essa característica, Paulo tem essas qualidades, o ensino dele é assim. E aí então ele fala que eles sabem que Paulo serviu o Senhor. Então, ele não estava simplesmente servindo aquela comunidade, aquelas pessoas, mas a sua responsabilidade era em servir o Senhor com toda humildade. Meus amados irmãos, talvez uma das principais características do cristão é a humildade. Como dizia o pastor Mendes e afirmado pelo pastor Davi, talvez a segunda é a gratidão. Mas a humildade, até a palavra humildade sugere algo interessante. Vem de humus. E não sei se o Disseu está aqui, mas ele era um produtor de humus. Ele tinha lá uma criação de minhoca. E
o humus é aquilo que a minhoca come e depois ela joga fora. Já pensou que humildade tem essa visão de nós mesmos, em que quando a gente entende a humildade, é que a gente não se considera nada. A gente não se enxerga com o seu valor próprio. E isso é tão em voga hoje, em que nós queremos ser alguém. E Paulo está dizendo aqui, essa sua a maneira de agir entre eles, servindo a Deus com toda humildade, uma marca do seu caráter, servindo ali. Ainda olhando para o passado, ele descreve que esse ensino e serviço de Paulo se deu também no contexto de provações e lágrimas. Aí vem esse desprendimento. Há alguém que de fato, ao servir a Deus, não procurou conforto, não procurou um bem-estar, não procurou o burro na sombra. Certamente, mais uma vez, para o Felipe e a Nayara irem lá para a África do Sul, não vai ser um passo fácil. Eles serão enviados por nós, pela palavra da vida, para servir ali, e servirão o Senhor com essa humildade, mas certamente haverá momentos em que eles passarão por provações e derramarão lágrimas. Já pensou nisso? Talvez muitas vezes as ovelhas não tenham a dimensão do que é servir no ministério. E aqui então, o meu desafio, esse mês a gente tem tido o privilégio de ouvir tantos missionários, de você pensar nisso. Olha, quais são as provações que aqueles a quem nós enviamos para o campo, como diz o pastor Joelson, que são os nossos representantes lá, na ponta de lança, lá no desafio, que talvez passarão à distância, por provações, lágrimas, e quem vai sustentá-los, intercedendo, somos nós, aqueles a quem enviaram. E isso faz parte do chamado. Não é algo que nós que estamos envolvidos no ministério precisamos clamar aos irmãos porque tenham dó de nós. Não é aqui um discurso de vítima, é apenas uma realidade. Onde nós, quando fomos chamados por Deus, o preço foi de ir para um campo, onde a nossa tarefa é arar esse campo. E eu gosto muito daquela parábola de Jesus em que ele fala que quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás, independente das provações e das lágrimas. E ele fala que isso foi através da atitude, do plano dos judeus. Judeus que ele também iria ensinar, como fala no final do versículo 21. Ele testemunhou tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, ele testemunha para os irmãos ali de Éfeso, dizendo: olha, eu servi com lágrimas no meio das provações, porque os judeus fizeram aquelas ciladas para me pegar, para me prejudicar, para me provar, para que eu sofresse. Mas mesmo assim, ele não desistiu e continuou com seu objetivo de pregar a eles. Tem uma planta chamada sândalo, uma árvore, né? Alguns vão lembrar aqui de um sabonete chamado sândalo, vem de uma árvore. Mas uma vez eu vi uma ilustração muito interessante, que nós deveríamos ser como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Já pensou nisso? Ele é uma árvore, e ela, quando ela ia ser cortada, o machado batia, e nesse contato ela também distribuía aquele perfume, porque é uma árvore que tem um cheiro.
E muitas vezes, meus amados irmãos, parece que quando nós somos feridos, a nossa resposta, nosso desejo primário é o quê? Destilar o veneno. Apanhei, tem que levar também. Mas Paulo não nos ensina assim. Mesmo a esse povo, que promoveram lágrimas e provações, armando ciladas como Paulo, Paulo não desistiu de compartilhar o amor de Deus por aquele povo, o desejo que Deus tinha em fazê-los com que eles se arrependessem e tivessem a fé no Senhor Jesus Cristo. E Paulo tinha esse compromisso dessa sua abnegação em ensinar o que fosse proveitoso, e também fazer isso tanto publicamente como de casa em casa, ou seja, o seu tempo, tanto pregando publicamente, mas também arrumando tempo para fazer esse ensino particular. E essa declaração aqui que é muito importante, ele jamais deixou de anunciar o que fosse proveitoso. Então, meus amados irmãos, nossa responsabilidade é ensinar a palavra de Deus, porque é ela que tem qualquer benefício, ela que tem algo proveitoso, não as minhas palavras, nem muito menos as minhas boas piadas, elas não servem para nada, mas é a palavra de Deus que traz para nós o ensino proveitoso. Mesmo que naquele momento você não tenha como usar, talvez você pode olhar esse texto aqui, mas o que isso aqui vai fazer diferença na minha semana? Em algum momento, o conhecimento da palavra vai te ajudar e você vai lembrar. Olha, tem uma lição lá em Atos capítulo 20, 17 a 28, que hoje para mim vai ser prático. E aí então, a mensagem de Paulo também é clara: testemunhando o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 24 ele vai falar: para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então essa mensagem clara, onde nós temos que pregar e falar para as pessoas: olha, a nossa mensagem não é só positiva, não é só para trazer os irmãos para cima, mas é para lembrar, como o texto diz aqui, o coração precisa se arrepender. E como é que o coração se arrepende? É quando é confrontada pelo pecado. E ao ser confrontada pelo pecado, vem aquela tristeza e que mostra para nós: Senhor, de fato eu estou andando fora do teu caminho, eu estou andando numa direção errada, então eu estou mudando a minha maneira de pensar, eu estou mudando o meu caminho para ir por outro caminho. E era isso que Paulo pregava, ensinava para aqueles irmãos aquilo que era proveitoso, de maneira pública, particular, falando: olha, vocês precisam se arrepender para com Deus, não é para a sociedade, não é ter um sentimento de culpa em que você está fazendo aquilo que a sociedade não concorda. Muito pelo contrário, arrependimento para com Deus significa que, ainda que a sociedade diga que é normal, que é certo, mas diante de Deus eu fiz algo que a sua palavra reprova, e por isso aquilo que a palavra de Deus diz e reprova faz com que eu busque um outro caminho. Isso é arrependimento, é um outro rumo, é fazer: Senhor, eu estou andando pelo caminho errado. Salmo 139, versículos 23 e 24, guia-me pelo caminho eterno. E juntamente com isso, a mensagem de Paulo era que também eles deveriam ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, nós podemos ver esse comprometimento de Paulo com o povo e com a mensagem. Agora os versículos 22 a 24, olha que interessante desse desprendimento de Paulo, essa fidelidade a Deus e o seu compromisso em, de fato, ser útil nas mãos de Deus. Olha os versículos 22 a 24. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém.
não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Outro ponto aqui que nós podemos ver, essa atitude comprometida de Paulo. Quem vai impeli-lo para ir sofrer é o próprio Espírito Santo. Ele poderia chegar para Deus e falar assim, né, Deus, o Espírito, falar assim: mas Senhor, isso... o Senhor não tem aquela palavra de Jeremias 29:11, que vai ter um bom futuro e uma esperança? Senhor, mas é isso que o Senhor tem para mim? Agora eu estou indo para Jerusalém e de cidade em cidade, o que eu vou passar é sofrimento, perseguição. É isso que me espera. Ah, Deus, não vale a pena. Não vale a pena te servir. Mas a atitude de Paulo era diferente. Ele, direcionado pelo Espírito Santo, ir para onde o Senhor deseja, o que ele fez? Ele se submeteu. Ele não se revoltou, mas ele se submeteu à orientação do Espírito Santo, ao direcionamento do Espírito Santo. Talvez essa é uma das áreas que todos nós também sofremos muito. Já pensou nisso? Chega aquele momento em que nós vamos ser provados, nós vamos enfrentar uma tribulação, e o grande questionamento que muitas vezes a gente faz é: Deus não é bom, porque se Deus fosse bom mesmo, Ele não permitiria que eu passasse por isso. Afinal de contas, eu sou seu filho especial. Mas aqui, meus amados irmãos, olha como é contraditório em relação àquilo que muitas vezes é ensinado hoje. O próprio Espírito Santo direciona um caminho para Paulo: vá para Jerusalém, e ali ele diz que o Espírito Santo vai, assegura, né? Interessante, que ele vai sofrer, ele vai ser preso, é isso que o espera. Então, ele não desistiu. E aí a declaração do seu propósito de vida, seu compromisso com a vontade de Deus. Versículo 24: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Isso vale para todos nós. Meus amados irmãos, quantos de nós hoje quer um cristianismo light? Um cristianismo que não tenha mais o caminho estreito, não tenha mais o carregar a cruz, só tem o caminho plano, sem buraco, sem nenhuma adversidade. E muitas vezes a gente considera a nossa vida muito preciosa. Mas Deus, por que eu vou passar por isso? E aqui Paulo, ele tem essa convicção: a minha vida não é preciosa para mim mesmo, porque o meu compromisso é fazer a vontade que Deus estabeleceu para mim como vocação, como propósito de vida. Ele diz: desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Meus amados irmãos, pense que Deus usou a vida de Paulo, e ele, tendo esse compromisso, o Evangelho chegou à Europa, da Europa chegou até nós, via os Estados Unidos, porque ele tinha esse compromisso. Agora, se nós tivermos uma visão do cristianismo, daquela do Evangelho fácil, como é dita ali na frase do pastor Mendes, meus amados irmãos, o Evangelho não sai de Atibaia, não chega no portão, não no portão da igreja, no portão aqui ou no tanque, lá, né, nos bairros de Atibaia, porque nós precisamos lembrar que a nossa fé exige abnegação, compromisso, empenho. E muitas vezes, quando a gente
como vimos hoje pela manhã, também pelo desafio do pastor Davi, sobre a igreja de Éfeso, nós acabamos de viver numa mesmice, numa religiosidade, onde a vida cristã e o relacionamento com Deus é só para nosso benefício. E aqui a gente tem o exemplo de um homem que tinha exatamente uma visão contrária a isso. Eu quero cumprir a minha carreira, eu quero completar, eu quero chegar lá na linha de chegada, cumprindo o ministério que eu recebi do Senhor, a vocação que eu recebi dele, e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então aqui nós vemos Paulo olhando para o passado, e demonstrando até agora, olha, foi isso que eu posso dizer para vocês, assim eu vivi, vocês me conhecem e sabem. Agora, dos versículos 25 a 28, Paulo vai falar do presente, e aí então ele reuniu aqueles presbíteros, e agora ele deixa de falar de si mesmo para orientar aqueles irmãos. E aí o versículo 25 diz assim: e agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não verão mais o meu rosto. Então é uma despedida. E é muito interessante que, quando Paulo fala isso, é aquela ideia, gente, eu não sei se eu vou ver vocês outra vez, mas eu quero dizer algo importante. É como se fosse a ideia de um testamento, onde ele tem o empenho de falar: olha, agora tudo que eu posso dizer para vocês de importante eu quero passar nesse momento, que eu não sei se eu vou vê-los novamente. E aí então ele começa a ensinar aqueles presbíteros. Então o que ele diz? Ele ainda fala no versículo 26, portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Talvez, se você tem a revista atualizada, você vai ler lá todo o desígnio de Deus. Olha que responsabilidade que Paulo passa aqui para nós. Ele fala assim: olha, eu não vou vê-los mais, mas uma coisa eu tenho uma consciência tranquila, eu estou limpo do sangue de vocês. Talvez Paulo está pensando lá em Ezequiel 33. Ezequiel 33 fala da figura do atalaia. O que é o atalaia? O atalaia é uma pessoa que naquela época ele tocava a trombeta. Ele ficava numa posição alta, aquelas cidades eram muradas, e aí então, se vinha o inimigo, ele tocava a trombeta para que aquela cidade se preparasse, porque o inimigo está chegando. Agora, se o atalaia cochilasse e o povo atacasse, o povo inimigo, eles seriam destruídos. E Paulo lembra, talvez, dessa passagem, quando lá Deus fala sobre o atalaia, dizendo assim: olha, se eu disser ao perverso que ele vai morrer, e você, atalaia, não avisar, essa pessoa, esse ímpio, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou requerer da sua mão. Agora, se você cumprir o seu papel e ele não se arrepender, você está limpo do sangue daquela pessoa. E aqui, meus amados irmãos, o compromisso que nós sempre renovamos com os irmãos deste púlpito é ter esse alvo, esse desejo, ao pregar a palavra de Deus, pregar assuntos complexos, assuntos difíceis, assuntos que na nossa sociedade não são tão fáceis de engolir, mas é a palavra de Deus. E aquela consciência de quando terminarmos o nosso ministério, chegarmos diante dos irmãos: olha, estamos limpos do sangue de vocês, porque nós confrontamos, nós alertamos aquilo que a palavra de Deus diz.
Isso é um propósito. Talvez às vezes, né, fica aquele gosto assim, nossa, hoje eu só fui exortado, mas o texto fala de exortação. E pesa sobre nós essa responsabilidade de que nós ensinarmos todo o conselho de Deus, toda a vontade de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, pagando o preço dos irmãos, até ficarem chateados conosco. Paulo em Gálatas, ele fala assim, algo que muitas vezes encoraja o meu coração. Ele diz assim, me tornei inimigo de vocês por pregar a verdade. Então essa é uma responsabilidade que nós temos. É a responsabilidade que aquela frase nos impõe, e que muitas vezes quando um visitante chega, ele fala assim, vocês têm um compromisso de fato com aquela frase? Que nós recebemos como legado dos anos de ministério do pastor Mendes, e que nós também temos esse compromisso, até hoje, de pregar para os irmãos todo o conselho de Deus. Recentemente, conversando com um homem que está dando passos para tomar uma decisão fora da vontade de Deus, eu o alertei. Ele vai ouvir muitas pessoas no mundo evangélico apoiando a decisão dele. Faça isso. Mas diante da nossa compreensão, daquilo que nós vemos, o que a palavra de Deus diz, qualquer um de nós pastores, e aí foi o meu papel de fazer, é dizer, Deus reprova esse caminho. E foi muito interessante a ouvir daquele homem que está planejando dar um passo que é fora da vontade de Deus, mas ele falar assim, eu não esperava de você outra coisa que não falar o que você está me falando. Porque o compromisso, meus amados irmãos, de nós pregarmos a palavra de Deus, pregando todo o conselho de Deus, e quando chegar na eternidade, a gente poder dizer, ou até no final do ministério, a gente se aposentar e dizer para a igreja, dizer assim, olha, estou limpo do sangue de vocês, porque aquilo que era a responsabilidade como atalaia, pregar, nós fizemos. E não cedemos aos modismos, né, a novidades, a frouxidão aos princípios, porque, como Paulo disse, estou limpo do sangue de vocês. Paulo continua falando do seu compromisso agora no versículo 28. Ele diz assim, aqueles presbíteros, dizendo, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Quero pedir, G, que você coloque aqui, como é que a Trindade está envolvida nesse texto. Tem lá um quadro que tem Deus Espírito, coloque por favor, passa um pouquinho mais para frente, esse aqui. Você pode ver que em relação à criação e à manutenção da igreja, a Trindade está envolvida. O Espírito Santo coloca os presbíteros como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que comissiona, que coloca homens para que trabalhem para a igreja. Sejam homens, esse é o primeiro princípio que a gente tem que lembrar, liderança masculina, homens que são remunerados, são chamados por Deus para trabalhar em tempo integral, como outros homens que nós temos aqui, que nós chamamos de líderes espirituais, que devem ser chamados de presbíteros, que Deus os convocou, que Deus nos convocou para cuidar do rebanho de Deus. A igreja pertence a quem? E aí a presença de Deus Pai, a igreja de Deus. E aí então o envolvimento do Filho, Deus o Filho, aquele que comprou cada ovelha com seu próprio sangue. Então nós temos essa responsabilidade diante da Trindade, porque o Espírito Santo nos chama e nos coloca na função de presbítero, e as três palavras são aqui, tem o mesmo peso, né? Presbítero lá do versículo 17, o bispo e para pastorear, então presbítero, bispo e pastor estão no mesmo nível.
Nós cremos que essa liderança, ela é masculina. E nós temos essa responsabilidade diante de Deus. E a primeira orientação que nós temos aqui é: cuidem de vocês mesmos. Aquele princípio lá do avião, né? Quando, em caso de despressurização, o que vai fazer? Máscaras cairão, e você primeiro coloca em você, depois você auxilia outra pessoa. Então aqui Paulo está dizendo para esse grupo de líderes, dizendo: primeira coisa, cuide de você mesmo. Hoje de manhã nós oramos por nós mesmos, onde um homem que escreveu e edificou, saiu a notícia, né, de um homem que edificou a muitos com seus livros, mas que vivia há 8 anos no adultério. E é onde nós tivemos um tempo, hoje cedo, nós precisamos orar por nós mesmos. Nós precisamos lembrar de vigiar, cuidar de nós mesmos, no sentido de perguntar para nós mesmos como é que vai o nosso compromisso em relação à palavra de Deus. Aquelas brechas que são tentações que podem chegar no nosso coração, como é que nós estamos nos defendendo? Para que nós possamos ser modelos para os irmãos, nós primeiro precisamos tratar a nós mesmos, cuidar de nós mesmos, ver o nosso compromisso com Deus, ver aquelas áreas da nossa vida que poderiam ser brechas para que o inimigo pudesse entrar e aí então nos derrotar. E pior, causar um escândalo para a igreja. Essa é a responsabilidade que nós temos. E aí então fica o desafio: orem por nós. E que nós tenhamos essa diligência, essa responsabilidade de cuidar de nós mesmos, de fazer esse autocuidado, de sempre refletir: Senhor, há algum caminho mau em nós? Guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, seja nos meus pensamentos, seja na minha condução, seja na família, nas finanças, no poder. Almejar poder é um perigo muito grande. Essa responsabilidade que nós, presbíteros, pastores e líderes espirituais, temos que ter na nossa vida. É aquele cuidado de uma vida particular que nos dá autoridade de maneira pública. Então nós precisamos lembrar disso. E meus amados irmãos, e aí eu falo para mim e para colegas pastores e para os líderes espirituais: nenhum de nós está imune a cair. Como alerta de Paulo, aquele que pensa, não é nem que está em pé, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Uma grande responsabilidade. E a segunda responsabilidade do texto é que nós precisamos então cuidar do rebanho. São 2 imperativos aqui que a gente tem. Primeiro, cuidar de nós mesmos. Segundo, cuidar do rebanho. E aqui, meus amados irmãos, essa expressão de cuidado nos lembra a responsabilidade. Cada ovelha que nós temos aqui não pertence a nós, não é o nosso rebanho, é o rebanho do Senhor. Quem pagou um alto preço para que vocês se tornassem filhos de Deus foi Cristo, e Ele confia a nós a responsabilidade do cuidado, do pastoreio dos irmãos. Meus queridos, isso exige de nós esse compromisso com os irmãos. Por isso que esse compromisso no cuidado do rebanho, muitas vezes o rebanho precisa de vacina, o rebanho precisa de disciplina, o rebanho precisa de cuidado, precisa de afago. Mas às vezes também é necessário, para que o rebanho esteja limpo, precisa tratar a ovelha. E nós fazemos isso, meus amados irmãos, não porque para nós é um prazer, não, é uma responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante dos irmãos, porque nós prestaremos contas pelas vidas dos irmãos. Sabe um texto que está sempre na mente de nós pastores em relação aos irmãos? Hebreus 13, 17.
Obedeçam aos seus líderes. Está falando para o povo, para o rebanho. Sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Deus nos confiou hoje cerca de 1.400 membros. Um dia Deus vai perguntar: e aí, Bima, como é que foi seu cuidado pelo Christian, pelo Lucival, pelo Marco Antônio, pelo seu Clavinho? E não tem desculpa para nós, porque essa é a responsabilidade. Quantas vezes ouvi assim, alguns pastores falando assim: não, minha responsabilidade é pregar, eu ensino, e aí a responsabilidade dos crentes é viver. Não é isso que o texto fala, não é isso que o ministério exige de nós. É esse cuidado, esse pastoreio, que nós um dia vamos prestar contas. E aí a ideia de ser submisso e obedecer aos líderes é para que façamos o cuidado dos irmãos com alegria, não gemendo, porque é um privilégio cuidar de pessoas. E essa é a grande responsabilidade que nós temos. Meus amados irmãos, então, 2 imperativos, líderes espirituais e pastores que nós temos: cuidar de nós mesmos e cuidar do rebanho de Deus. Lá no campo da família, isso também é um imperativo. Pai, líder do lar, marido, cuide de si mesmo, para que você possa pastorear o rebanho que Deus te deu, seja a sua esposa, seja os seus filhos. Cuidado, quando a gente cuida de nós mesmos, e aí então vai cuidar do nosso pequeno rebanho, a responsabilidade que tem é de não sermos hipócritas. Porque a gente cuida de nós mesmos, para que tenhamos a capacidade de cuidar do nosso pequeno rebanho. Você que é líder de ministério aqui na igreja, você deve exercitar isso aí. Eu cuido de mim mesmo, para que eu cuide do meu pequeno rebanho. Concluindo, meus amados irmãos, nós podemos aprender até aqui. É muito interessante o que Paulo vai dizer daqui para frente sobre o futuro da igreja, que ele alerta aqueles irmãos. Mas nós vemos o exemplo de Paulo, marcado pelo desprendimento pessoal. Ele não está ali colocando a sua vida em primeiro lugar, ele não está buscando o seu conforto, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer ser fiel a Deus, mesmo nas ordens mais difíceis, como é aquela de vá para Jerusalém, e daqui para frente você vai ver que você vai sofrer e ser preso. E também um exemplo de Paulo, zelar pela igreja. Nós pastores zelamos pela igreja, cuidando da igreja, supervisionando a igreja como bispos, como aqueles que cuidam dos ministérios, que cuidam de pessoas. Mas também você pode zelar pela igreja, servindo, dando testemunho, brilhando onde você está. Meus queridos, encerrando essa despedida de Paulo até aqui, como somos desafiados e encorajados, como essa responsabilidade que Deus nos dá, é um grande privilégio. É um privilégio saber que Deus pode contar em nos usar para fazer a sua vontade aqui na terra. E por isso, cada um de nós, eu creio, que se pudesse começar a vida novamente, se disporia nas mãos de Deus. Senhor, conta comigo, quero fazer a sua vontade. Certamente, Laura e Rose, indo lá para o norte do Brasil, se fosse começar tudo de novo, falaria para Deus: Deus, conta comigo. Que privilégio estar lá, ajudando pessoas a conhecerem o Evangelho. Então é um grande privilégio. E aí, todo grande privilégio tem uma grande responsabilidade. E esse texto nos traz essa grande responsabilidade. Por isso, quero dizer para você,
Sabe, uma das coisas que mais nos encoraja é quando alguém escreve ou diz: pastor, hoje eu orei por você, hoje eu orei por sua família, hoje eu orei pelo seu ministério. Gente, isso é maravilhoso. Então, não é que tenha dó de nós, não é isso que a gente quer, mas a gente conta com sua oração. Nós contamos em vocês nos sustentarem com o nosso compromisso diante de Deus, de ensinar, independente da mudança dos tempos, aquilo que a palavra de Deus ensina. E desafiar cada um de nós aqui, e os irmãos, a serem úteis nas mãos de Deus, que é um privilégio. E nós vamos cantar isso. Esse hino, que também é uma oração. Usa, Senhor, todo o meu ser para o seu louvor.